Bom, pessoal, tranquilo? Aula de hoje, vamos continuar falando aí de vetores e é bem mais tranquila, bem menos informação, né, que a gente tem para discutir nessa aula, mas não menos importante. Então, vamos, assim, peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um pouquinho diferente, né, a discussão da temática dessa aula, mas de conteúdo mesmo é bastante sucinto, é bastante direto, que a gente vai ter que vai debater nessa aula de hoje. Bom, o tema é decomposição de vetores. Então, como é que eu faço para decompor o vetor e o que seria exatamente decompor vetor? Decompor vetor seria o que a gente vai chamar de um processo contrário ao da soma. Porque até então, o que eu estava fazendo? Eu estava pegando aqui um vetor Vy e um vetor Vx. Então, como tem um ângulo de 90 graus entre ele, a gente via que para somar esses dois vetores precisava usar Pitágoras. E a resposta, vetor resultante, é esse vetor V, mostrando aqui na diagonal, que era o que a gente obtinha como resposta. Agora é o contrário. Agora, na verdade, eu vou informar para vocês, ou os exercícios, vou informar para vocês o valor desse vetor já V, em vermelho, que é a resposta, e vai pedir para você rastrear quais foram os vetores que você teve que somar para chegar nele como resposta. Então é meio que voltar para trás, né? A gente vai ter que fazer o caminho contrário. Eu agora, a partir da resposta, tenho que tentar rastrear quem eram os dois vetores iniciais que me fez chegar nesse resultado. Bom, eu tenho aqui um vídeo não, é um slide animado, para entender um pouquinho mais essa ideia. Então eu tenho o vetor V, que está em verde, e aí eu preciso projetar, né, no eixo X e no eixo Y os dois vetores que geraram eles. Então está aí posicionado o Vx embaixo e o Vy na vertical, e seria essa exatamente as formulinhas que eu utilizarei para conseguir chegar nesses valores de Vx e Vy. Então, eu vou explicar essas formulinhas, como é que a gente chega nela, aqui é só um primeiro momento da discussão. E, então, a partir dessa resposta, que é o vetor V, que está na diagonal, ali em verde, eu farei projeções no eixo Y, e, na verdade, aqui está trocado o eixo, tá? Agora que eu vi. Na verdade, esse eixo de cima, que é o Y, e esse eixo de baixo é o X, como ele representa exatamente aqui, né? O Vx teria que estar no eixo X, e o Vy vertical no eixo Y. E aí vai formar um ângulo, alfa, que é exatamente para mostrar a inclinação que ele tem. E esse ângulo é fundamental para que a gente rastreie numericamente o quanto vale o valor desses dois vetores, né, que estão na horizontal e na vertical, para dar o vetor V como resposta. Então, para achar o Vx, basta utilizar o valor do V, que você vai ter, que é a resposta, vezes o cosseno do ângulo alfa, e para achar o Vy, você vai pegar o valor do V, que ele também vai te dar, que é o mesmo que você usou aqui em cima, e multiplicar pelo seno do mesmo ângulo alfa, que você tem aqui, que mostra a inclinação desse vetor. Bom, antes de eu mostrar de onde vem aquelas formulinhas, eu vou só mostrar a diferença entre o que a gente fazia, o que a gente fez na aula 1 e o que a gente vai começar a fazer agora na aula 2. Então, a aula 1, lembra que quando a gente conheceu vetores, a gente aprendeu a somar vetores. E aí, para eu achar, né, o resultado do Vy mais o Vx, eu simplesmente aplicava o teorema de Pitágoras, que colocava a resposta, que é o vermelho, que eu não sei quanto vale, né, eu não sabia até o momento, ao quadrado, seria igual ao valor desse primeiro vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado. Como o ângulo era de 90 graus, por isso eu usava o Pitágoras. E aí, com esses dois valores que eu tinha numericamente, eu chegava no valor da resposta, que era o V.
Como eu te disse, agora o jogo virou. Agora eu vou informar para vocês quanto vale o V e qual que é a inclinação dele, esse ângulo alfa, e a partir disso eu quero saber quem gerou ele na soma. Então, rastrear quem é o meu VY, o seu valor numérico, e o VY sempre vai estar na vertical, ele nunca vai ter inclinação, então sempre ali retinho, verticalmente. E vamos também rastrear a outra projeção desse vetor, que é o VY, o Vx, que também não tem inclinação, ele está exatamente na horizontal. E aí, formando aqui o ângulo alfa, né, com esse outro vetor que delimita o meu eixo horizontal. E aí as formulinhas que eu posso aplicar diretamente para achar o valor numérico de cada um desses vetores, né, tendo o valor final do V desse vetor, numericamente, você vai ter um número, né, de quanto ele vale, e também sabendo quanto vale o alfa, que é exatamente a inclinação do vetor vermelho, Vzão, que era a minha resposta até então. E aí, essa é a diferença, então, entre a aula passada e a aula de hoje. Bom, para finalizar essa aula, eu vou mostrar para vocês como que eu chego nessa formulinha. Então, qual é a lógica? Por que é seno, o que é cosseno, né, para cada um deles. Então, vamos ver aqui como que funciona isso. Deixa eu Vou mudar a câmera aqui de posição, tá? Para eu conseguir fazer. E aí, vamos ver aqui. Então, o primeiro passo, eu quero descobrir o valor de Vx. Então, vou colocar aqui, como que eu faço para descobrir o valor de Vx? Lembrando, o que ele deu para a gente como resposta? Sempre aquele vetor V e aqui um ângulo alfa, né? Que é a inclinação dele sempre com um eixo com horizontal. Bom, para eu descobrir o vetor Vx vai estar no eixo x horizontalmente aqui embaixo. Então, aqui vai estar o meu vetor que eu quero descobrir, o Vx, termina exatamente aqui na projeção da onde está o V, então esse é o Vx. E, como eu só estou olhando para o x, eu vou ignorar o y. Só que para eu formar um triângulo, para ficar mais fácil de enxergar, eu vou fazer aqui uma projeção, certo? Só para fechar o triângulo. Lembrando que esse ângulo sempre vai ser 90 graus, porque aqui é um eixo vertical e aqui um eixo horizontal, Vx, e eu quero descobrir quanto que vale o Vx. Para descobrir o Vx, e tendo a hipotenusa do triângulo, que é o vetor V, que é a minha resposta, eu tenho que usar uma relação trigonométrica entre seno, cosseno e tangente, que me relacione esse ângulo, que é o cateto adjacente, que está do lado, com a hipotenusa, que é a resposta em vermelho, que é o V. A relação trigonométrica que faz isso é o cosseno. Então, eu posso colocar que o cosseno de alfa, pela regrinha, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí eu olho para o meu desenho. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o Vx, que é quem eu quero descobrir. Então, isso daqui é igual a Vx. E quem é a minha hipotenusa? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o lado maior do triângulo. Vou ver. Resume isso daqui. Então, cosseno de alfa é igual a Vx dividido por V. Como eu quero isolar o Vx, então multiplique em cruz esses dois. E eu tenho que o Vx vai ser igual ao valor do vetor V vezes o cosseno de alfa. Então, é daqui que eu tiro aquela formulinha que eu havia passado para vocês. As formulinhas não decora, porque você sempre vai esquecer se o Vx é o cosseno, se é o seno, você não vai lembrar. Na hora da prova, muitas vezes você vai estar nervoso. Então, aprenda a fazer o triângulo e tira na hora, porque seno e cosseno é fácil, você decora. E aí, na hora, você tira a formulinha para desvendar quanto vale. Vou fazer a mesma coisa para o outro. Então, como que eu faço agora para descobrir o Vy? Lembrando, o que eu tenho de novo? Só o vetor V, que é a resposta,
e a inclinação alfa que ele possui aqui. O vetor VY, a gente está desenhando ele sempre desse lado aqui. Ele termina exatamente na projeção do V. Esse é o VY. E aqui eu vou fazer uma prolongação da base, já que o Vx é irrelevante agora. Então eu prolongo só para eu ter um parâmetro de triângulo, para ficar fácil de visualizar. E o triângulo está acontecendo aqui, então falta ainda esse lado. Lembra que eu posso usar aquelas técnicas que conhecemos no anterior. Vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Pego esse vetor, dou Ctrl+C nele e dou Ctrl+V exatamente aqui, com o mesmo tamanho, mesma inclinação, certo? Mesma angulação, eu só mudo ele de lugar. Pronto, formei um triângulo, onde o ângulo aqui é de 90 graus. E como eu quero achar o VY, novamente, correlação trigonométrica é o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. A única resposta possível é o seno. Então, você coloca que seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa é o meu próprio VY. E a hipotenusa é o ângulo oposto ao 90 graus. Vai ser o V. Simplifica isso, pega só esses dois. Seno de alfa é igual a VY sobre V. Quero saber quanto vale o VY, então multiplica em cruz. E o VY é igual ao valor do V vezes o seno de alfa. Pronto, está aqui a segunda formulinha, então, para a gente trabalhar. Então, novamente, não se decora, simplesmente lembra de tirar o triângulo, faz essas técnicas e a gente vai usar muito isso para decompor vetores. Porque daqui para frente a gente vai trabalhar direto com vetores e em alguns casos não, em muitos casos será necessário fazer a decomposição para eu conseguir somar esses vetores. Porque se estiver muito inclinado, eu não consigo ver onde está a soma. Então, quando eu começo a decompor, a decomposição sempre vai ser na vertical e na horizontal, vertical e horizontal. E aí os vetores começam a ficar tudo alinhadinhos, as fragmentações dessa decomposição, o que facilita muito a gente fazer o agrupamento e a soma desses valores. Então é isso. Isso aqui é a aula teórica e eu vou encerrar ela por aqui então. Espero que vocês tenham entendido o procedimento. E até a próxima.